Se liga, com Áurea Regina de Sá. Áurea Regina de Sá, especialista em comunicação pessoal, já ao vivo conosco. Tudo bem, Áurea? Boa tarde para você. Tudo ótimo, Joyce. Boa tarde aos ouvintes. Que bom estar aqui de novo. É um prazer tê-la por aqui. Aliás, deixa eu te perguntar, se alguém chegar para você numa conversa e falar, olha só, a galinha está para o galinheiro, assim como o cavalo está para o estábulo. Isso pode ajudar na comunicação no dia a dia, Áurea? Dependendo do contexto, é um ótimo recurso para ajudar no entendimento da outra pessoa, porque é sempre bom lembrar, Joyce e todos, que o comunicador tem a grande responsabilidade, o grande desafio de facilitar a comunicação, de destrinchar a mensagem para que o seu interlocutor, o seu ouvinte, entenda melhor. Não é só falar, comunicação não é só falar. Eu posso despejar 1 milhão de informações, conhecimento, mas se eu não tiver a preocupação com o entendimento do outro, eu posso estar falando sozinha. Por isso, as analogias são um recurso muito interessante para facilitar, para exemplificar um conceito, por exemplo. Quer ver? Se a gente estiver falando de comunicação, que é o nosso assunto aqui, tema da coluna Se Liga, eu posso dizer assim, dar uma palestra sem interação do público é como falar com uma parede. E eu poderia explicar, olha, a participação do público é essencial para saber se a sua mensagem está sendo bem recebida. Eu posso dizer as duas coisas, mas quando eu ilustro com uma analogia, eu crio uma imagem na cabeça da pessoa. Ela vai pensar, por exemplo, sobre um comunicador falando com uma parede, ela vai imaginar essa cena. No exemplo que você deu, ela vai imaginar a galinha, o cavalo, o estábulo, o galinheiro. Isso tudo ajuda a reter a atenção da pessoa e, muito provavelmente, existe uma grande chance dela guardar mais essa mensagem que foi exemplificada do que se você tivesse falado com palavras mais sofisticadas ou de uma maneira mais direta, sem acionar a mente, a imaginação que a pessoa pode criar a partir daquilo. Eu confesso que eu peguei aqui um exemplo de uma analogia para trazer e peguei até uma bem assim, acho que extrema, vamos dizer assim, para trazer o exemplo e trazer aqui para o ar algo que a gente fala e pode pensar o ouvinte, mas é óbvio, a galinha é do galinheiro, a cavalo é do estábulo, uma coisa não mistura com a outra, mas aí é que está, entre aspas, a beleza do uso desse recurso, Áurea. Porque você faz a pessoa pensar, né? Você não está oferecendo só informação, você está criando uma oportunidade de reflexão para o outro até questionar, se for o caso. E quando ele faz esse movimento na cabeça dele, ele está discutindo aquele assunto, mesmo que internamente, mesmo que ele não esteja verbalizando aquilo para você. Dependendo da situação, a plateia não vai exatamente falar com o comunicador, mas é importante que essa pessoa passe a refletir. Sabe, eu gosto muito de fazer a diferenciação, e quem viveu essa situação que eu vou colocar aqui vai se lembrar e pode concordar comigo. A gente tem uma diferença no estilo de dar aulas. Então, você pode ter tido uma experiência na escola com professores mais sérios, que vão lá para oferecer o conteúdo mesmo, que cobram o seu conhecimento a partir de provas. Aí, de repente, você tem a oportunidade de cair num cursinho pré-vestibular, que normalmente tem professores engraçados, que cantam no palco, que criam musiquinhas com aquele conteúdo para você decorar a tabela de química. Quem se identifica aí? Levanta a mão. Nossa, né? Muito. E você retém. Né? Você retém a informação. Eu não estou dizendo que todo professor tem que ser essa pessoa super alegre, despojada e tal, mas são recursos utilizados de forma didática, lúdica, para ajudar na compreensão. Por isso que é importante que a gente se preocupe com o entendimento do outro. De repente, um professor de cursinho vai pensar, eu não quero ser esse professor mais conservador, mais tradicional. O que eu quero é que o aluno retenha a informação e passe no vestibular. Então, se eu precisar cantar uma música para ele, tudo bem, eu vou cantar para ele poder ficar com aquela música na cabeça e não esquecer mais qual que é a ordem dos elementos químicos da tabela. Mas é necessário algum tipo de preparação para usar as analogias com esse objetivo de facilitar o entendimento? Se o comunicador está decidido a se aprimorar continuamente, enquanto comunicação, né, enquanto comunicador, ele vai ficar atento a isso. Vai ouvir um pouco aqui, alguém falou alguma coisa ali, vai ler isso em algum livro e vai fazer uma ligação. Ele vai conectar aquele exemplo, aquela analogia ao conteúdo dele. E, naturalmente, isso vai sair
quando ele estiver se comunicando. Agora, existe um ponto de atenção importante: criar analogias que ressoem com o público, ou seja, o público vai se identificar. Se você cria uma analogia que está completamente descolada da realidade daquele público, isso pode até passar uma imagem arrogante para o comunicador, pode passar uma imagem de pessoa metida, que está querendo só se exibir, contar alguma coisa, dar um exemplo muito fora da realidade daquele público, e as pessoas que chegarem a essa conclusão não vão se conectar, nem com o mensageiro, nem com a mensagem. Por isso que é importante ter esse discernimento para saber se você não está cometendo uma gafe. Exatamente, também tem esse outro lado. A gente quer usar esse tipo de ferramenta para se fazer entender melhor, né, Áurea? Não para criar um outro problema. Não, se fizer uma analogia muito complexa, que a pessoa tem que ficar ali filosofando e buscando, nossa, o que a pessoa quis dizer, mas por que ela fez essa ligação? Não estou encontrando o gancho. Enquanto ela estiver ali pensando com os botões dela, o comunicador está lá, seguindo com a fala dele. Ou seja, esse interlocutor já se perdeu, ele já ficou para trás. Tem que ser, portanto, algo fácil, que vai fazer a pessoa pensar, é isso, entendi. Ficou mais fácil agora de entender o que a pessoa está querendo dizer. Áurea, e eu te agradeço por nos ajudar nessa comunicação nossa do dia a dia. Até semana que vem. Estamos juntos. Obrigada, Joyce. Até a semana. Ótima semana para todos. Isso mesmo. Daqui a pouco a coluna para você no cbncuritiba.com.br e também no Spotify, hein? Essa é outra plataforma, outra forma que a CBN também está disponibilizando para você para acompanhar esse conteúdo tão rico dos nossos colunistas. 3h49. CBN Curitiba, segunda edição.